Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 5 de outubro de 2025. Nós estamos fazendo um estudo nesse mês. Você que já está inscrito no canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Você que é novo aqui no canal, nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele é um livro que dá direcionamento para os inexperientes. O rei Salomão é o autor principal do livro de Provérbios. E ele fala, logo no capítulo 1, que ele escreveu Provérbios para trazer orientação para os inexperientes, para que os jovens e os moços recebam instrução e entendimento para tomar boas decisões na vida e dessa forma tenham uma vida feliz. E o livro de Provérbios, ele é formado por 31 capítulos. Por essa razão, você consegue ler o livro de Provérbios todos os meses. Nesse mês de outubro, nós temos 31 dias. Então, podemos ler um capítulo por dia e colher os conselhos e aplicar em nossa vida. Tem um livro que diz que se você medita em Provérbios todos os meses e você se preocupa em colocá-lo em prática, depois de 2 anos você toma decisões mais inteligentes e depois de 5 anos você prospera em tudo na sua vida, em todas as áreas. Isso tem muito sentido, porque pense, um ano tem 12 meses. Se você lê Provérbios 12 vezes no ano, você já colheu algum conhecimento para tomar melhores decisões. Se você faz isso por 2 anos, você já fez isso 24 vezes. Em 5 anos, você tem 12 meses vezes 5 anos, você repete 60 vezes os ensinamentos de Provérbios. E nós aprendemos e conseguimos bons resultados naquilo que nós repetimos várias vezes. Nós aprendemos a escrever fazendo várias leituras. Aprendemos a andar depois de muitas tentativas. Então, lendo, relendo, repetindo e aplicando o livro de Provérbios, a nossa mente, o nosso coração vai guardando essas mensagens de maneira que, diante das situações do dia a dia, torna-se natural tomar a decisão correta, tomar a decisão melhor, de tanto que você medita em Provérbios. Por isso que nós fazemos a leitura mensal de Provérbios. Como eu leio Provérbios ao longo do ano? Nos meses que tem 30 dias, você lê o capítulo 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro? No mês de fevereiro, você lê o capítulo 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e no dia 28 você lê os capítulos 30 e 31. Essas são as considerações iniciais. Vamos ler Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 nos fala a respeito do valor do casamento, nos fala a respeito do valor de guardar a nossa vida, o nosso corpo, da promiscuidade. Nós vivemos dias em que muitos jovens, tanto homens quanto mulheres, acham divertido sair com vários parceiros, com várias parceiras. Isso tem multiplicado as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, também tem gerado muitas situações de gravidez precoce, mulheres que estão engravidando e estão querendo criar leis que permitam que elas cometam o aborto, quando na verdade o cuidado com o seu corpo deve ser da mulher. Não se deve matar uma pessoa que foi gerada
que tem o direito de ter a sua vida só pela irresponsabilidade daquela mulher. Alguém pode dizer mas a mulher não quer essa criança. Vai ser pior para essa criança. Aquela criança pode ser colocada para adoção. Pode receber um lar e uma família que queira cuidar daquela criança. Tem muitos casais que não podem gerar filhos e que querem ter um bebê para que possam educar, cuidar e realizar um projeto para a formação de uma nova pessoa. Então, a desculpa do aborto não se justifica. E Provérbios capítulo 5 fala da importância do casamento, que as pessoas devem buscar um casamento para construírem a sua vida e valorizar o seu marido e valorizar a sua esposa. Nós estamos vivendo dias em que nas redes sociais você vê muitas pessoas que maltratam o seu marido e a sua esposa. Muitas brigas, discussões, porque um quer ter rede social e quer agir como se fosse solteiro, ou às vezes é a mulher que quer agir ainda como se fosse solteira, em desrespeito ao cônjuge, ao marido e à esposa. Esses assuntos aqui são tratados em Provérbios capítulo 5. Vamos ler aqui. Vamos lembrar ainda mais uma coisa. Provérbios, ele se divide em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Todos esses capítulos, do 1 ao 9, falam que você tem que buscar a sabedoria, porque a sabedoria, ela é muito importante para tomar boas decisões. Então, o capítulo 5 não é diferente, ele faz parte desse primeiro grupo, dessa primeira parte. Então ele fala no versículo 1: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Então ele está dizendo aqui, ó, eu tenho uma lógica, uma razão que eu vou explicar aqui nesse capítulo. Versículo 2: Guarde essa lógica, essa razão, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando ele fala aqui, para que conserves os meus avisos, ele está dizendo assim, para que no teu coração você dê essa resposta, que você viva dessa forma, que você tenha essa cabeça para tomar essas decisões do jeito que eu estou mostrando aqui. E os teus lábios guardem o conhecimento significa que você vai saber de cor. Quando a situação aparecer na sua frente, você vai dizer isso aqui é errado, o certo é isso aqui. Que os seus lábios guardem o conhecimento, que você tenha isso gravado, tão bem gravado, que é o que você vai falar, é o que você tem para dizer sobre isso aqui. Versículo 3. Por quê? Por quê? Por quê que ele está dizendo que é para prestar atenção na sabedoria e na lógica dele? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. 4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Então ele está dizendo, porque se você se envolve com uma mulher estranha, vai parecer muito bom quando você sair com ela, porque os lábios dela destilam favos de mel, e o paladar, a experiência, é boa, é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso. Você sai com essa pessoa, amanhã ela fala que ela não queria nenhum compromisso. Ela fala que ela só está se divertindo. Ela fala que ela ainda é muito jovem ou que ela está aproveitando a vida, que ela tem que sair com outras pessoas e você depositou a sua expectativa numa pessoa que não tem comprometimento, não está preocupada com você, não quer saber dos seus sentimentos. Essa é a mulher estranha. Quem é a mulher estranha? A mulher que você conhece na rua, no mercado, no shopping, numa viagem e de repente ela aparece no seu caminho
chamando a sua atenção e aquele relacionamento não vai para frente. Ele fala, o fim é amargoso como o absinto. Absinto é algo amargo e é agudo como a espada de dois fios. Uma espada de dois fios corta dos dois lados. Então ele fala que se você se envolve com uma mulher estranha, você pode passar por essa situação. Versículo 5: os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. E aqui, quando o versículo 3, 4 e 5 falam da mulher estranha, nós precisamos fazer a leitura também em relação às mulheres. Existe também o homem estranho, aquele homem que chama a sua atenção, que é sedutor, que tem palavras que atraem você, que faz promessas que na realidade não vai cumprir. Então, o versículo 3, 4 e 5 falam: não se envolva com uma pessoa estranha, tanto mulher quanto homem. O estranho é aquele que você ainda não conhece. Tem muitas pessoas que saem em uma balada, saem em uma festa, conversam uma vez com a pessoa e já ficam com aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa fez no passado. Você não sabe se você está disposto a ter um relacionamento mais sério com aquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa tem um filho, tem uma filha, se já foi casada, se é divorciada. Tem pessoas que saem com a pessoa, já têm intimidade com a pessoa e só depois é que perguntam sobre a história da pessoa e depois se arrependem. E esse arrependimento é esse fim amargoso, como absinto, e agudo, como a espada de dois fios que o texto aqui está dizendo. O texto aqui está dizendo: nunca se deixe dominar por aquilo que você vê ou por aquilo que você escuta. Antes de você aprofundar um relacionamento e ter intimidade com alguém, conheça a pessoa. Procure saber a respeito da vida dela, o que ela fez no passado, da onde ela veio, quais as suas reais intenções. Tem o propósito de seguir a Deus? Tem os mesmos planos que você? O que pensa a respeito do futuro? Porque sair com uma pessoa estranha vai trazer amargura e vai trazer um corte dentro de você. E quando você se envolve com uma pessoa estranha, que é uma pessoa que pensa só em aventuras e emoções, ele diz aqui o versículo 5, os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Versículo 6, ela não pondera. Ponderar é avaliar a vereda da vida, o caminho da vida. Ela não considera o caminho da vida, ela não pensa a respeito de Deus, ela não pensa a respeito de Jesus, ela não busca o Espírito Santo, ela não quer saber a respeito das coisas ligadas ao reino de Deus. Ela aqui está falando da mulher, mas vamos dizer a pessoa estranha, a pessoa que caminha por um caminho errado. As suas carreiras são variáveis e não as conhece, ou seja, a pessoa que não... O Salmo de número 1 fala que os ímpios, aqueles que não seguem a Deus, são como a palha que o vento espalha. Em outras palavras, eles não têm rumo, eles não têm direção. Então eles vão por caminhos variáveis. Hoje está aqui, hoje quer ficar com um, amanhã quer ficar com outro, e também tem o homem que pensa assim. Hoje está com uma, hoje está com outra, e eles não sabem o que querem da vida. Versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Versículo 8. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. 9. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Então veja, o versículo 8 e 9 estão falando, não é para ficar nem perto dessa mulher, não é para passar nem perto desse homem. Você sabe que a pessoa teve filhos
E às vezes a pessoa teve um filho de um filho de outro e um filho de outro. Então, você já percebe que a pessoa teve dificuldades em estabelecer um relacionamento, de ter firmeza em relação aos seus pensamentos. Não estou condenando ninguém. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo e você teve problemas e de repente você é essa pessoa que tem 3 filhos, um de cada marido, ou você é um homem que tem 3 filhos, um de cada mulher. Mas se você está ouvindo esse vídeo, você sabe que você tomou caminhos errados, que você não se firmou em Deus e não prestou atenção nas decisões que você tomou, e por isso você teve esses relacionamentos que deram errado. Porque se você tivesse ouvido a palavra de Deus, você teria pensado um pouco mais antes de entrar no relacionamento. E aqui, Provérbios capítulo 5 está dizendo: não erre mais. Está dizendo para o quem é jovem e que inexperiente, não entre nesse caminho. Não escute conselhos de pessoas que dizem: vai ficar com todo mundo e curtir a vida porque isso é bom. Porque na verdade isso não é bom. Isso é um caminho que leva você para se viciar em ter vários relacionamentos, e isso torna mais difícil de você se firmar em um casamento. Porque quando você estiver num casamento, você vai lembrar que uma pessoa tinha certas qualidades, a outra tinha outras e a outra tinha outras, mas todas elas têm defeitos também. E aí, quando você já teve muitos relacionamentos, você quer reunir tudo o que existe de melhor em uma pessoa. Isso não existe. Todas as pessoas vão ter as suas qualidades e os seus defeitos. Então, já sabendo disso, você deve listar o que você consegue tolerar e o que para você é intolerável, insuportável. E procurar uma pessoa e saber que você vai construir a sua vida e vai procurar melhorar essa pessoa naquilo que ela tem como fraquezas e vai reconhecer que você também tem as suas. E vai permitir que essa pessoa te ajude e trabalhe em você para que você também seja uma pessoa melhor. E no alinhamento, no casamento, no relacionamento, vai chegar um ponto em que vocês vão ter cuidado, tratado um do outro e vão encontrar o caminho da felicidade, o caminho do meio, o caminho do acordo, do ajuste, o caminho da felicidade. Agora, quem fica correndo atrás de perfeição, corre atrás do vento, corre atrás da ilusão. Por isso que o texto diz que a mulher estranha destila, os lábios dela destilam favos de mel. Na hora que está ali, é um momento, mas aquele momento não vai ficar eternizado. Ele vai ser apenas um momento e depois você vai olhar e vai dizer: foi um caminho errado. E Provérbios capítulo 5 também fala sobre aquele que está casado, aquela que está casada. Porque muitas vezes olha para uma pessoa estranha e pensa: isso aqui vai ser bom. Mas veja que o versículo 8 e 9, aqui na tela, falam assim: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, ou seja, não passe nem perto, para que não dês a outros a tua honra. Se você já está casado, já está casada, e você sai com uma pessoa fora do casamento, você vai dar a sua honra para outra pessoa. E nem os teus anos a cruéis. Tem pessoas que vivem um relacionamento fora do casamento, um relacionamento paralelo, extraconjugal, por anos. E aí depois você está dando o patrimônio, aquilo que deveria ser para a sua família, está sendo jogado fora com uma aventura que, na realidade, não vai levar a lugar nenhum. Agora, versículo 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder. Quando ele fala aqui no 10, para que não se fartem os estranhos do teu poder, muitas pessoas
quando se envolvem num relacionamento fora do casamento, perdem o equilíbrio. Quando vem a separação e o divórcio, vem o advogado, vem o Estado, porque ocorre a venda da casa, os impostos, às vezes é o leiloeiro, porque às vezes a pessoa deixa de pagar as contas da casa e a pessoa perde o patrimônio, e os estranhos, o advogado, o leiloeiro, o órgão público que vai cobrar os impostos para poder realizar a venda daquele imóvel, a venda do carro que vai gerar as despesas do cartório. Os estranhos vão se fartar do seu poder. Tudo que foi construído vai ser jogado fora. Tem até pessoas que são empresários que só trabalham com imóveis de casais divorciados. E eles falam isso, que a melhor casa para comprar é do divorciado. Porque as pessoas estão ali com raiva uma da outra e elas aceitam qualquer valor para não verem mais a cara um do outro. Então eles dizem, a gente consegue comprar por um valor bem mais baixo do que o valor do mercado. E o versículo 10 fala isso, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Vão entrar para os outros. E você vai deixar de usar os recursos do casal para os filhos, muitas vezes. Versículo 11, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Quantas pessoas dizem, estou arrependido? Quantas pessoas se arrependem porque não cuidaram bem do marido e da esposa? E aí depois dizem, agora os filhos estão sofrendo por más decisões em relação ao cuidado com o adultério, a promiscuidade, a prostituição, a fornicação. A fornicação é o relacionamento íntimo antes do casamento, entre solteiros. Porque o mundo hoje tornou isso uma prática normal. Ah, estão se conhecendo, então está tudo bem. Se a pessoa não quer assumir o compromisso, agora falando para as mulheres, se o homem não assume o compromisso, então ele é um garoto, ele é um menino. Ele não está dizendo que realmente está assumindo você. Porque aquele que é homem, ele vai dizer, não, eu quero estar com você, como a minha esposa. Mas as mulheres têm cedido nisso. Então isso tem gerado uma facilidade para os homens que vão caminhando dessa forma no mundo. Então a fornicação acaba se multiplicando na terra. Então, como aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão. Versículo 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. 14. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então, versículo 12, 13 e 14 estão dizendo aqui que a pessoa que cai nesses erros, depois ela se arrepende. E ela fala isso aqui, como aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão. E eu não escutei a voz dos meus ensinadores. Não escutei os meus mestres, não inclinei os meus ouvidos para eles. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Ou seja, a pessoa no meio da congregação, no meio das pessoas, ela vai estar em vergonha, porque não pensou a respeito desse assunto. Agora o versículo 15. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Água é vida. Esse versículo 16 está dizendo assim, você vai jogar fora o que é seu, o que é da sua família. Você vai jogar fora as suas fontes. Vai jogar pelas ruas, pelos ribeiros de águas, vai jogar por aí?
Versículo 17: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Em outras palavras, viva o seu casamento, viva o seu relacionamento, viva com a pessoa que você escolheu e decidiu seguir com você. Versículo 18: seja bendito o teu manancial. Ou seja, fale bem a respeito do seu marido, fale bem a respeito da sua esposa. Nos defeitos dele, nos defeitos dela, procure conversar, procure firmar um pacto, uma aliança de vamos melhorar como casal. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, fique feliz com a pessoa com quem você casou. Procure fazer programas novos. Marque uma viagem, nem que seja para uma cidade próxima, para vocês poderem conversar e estabelecer, aprofundar o relacionamento. Procurem alguma coisa nova para fazerem juntos. Versículo 19: como serva amorosa e gazela graciosa, saciente os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Se a intimidade ficou muito comum, procure conversar, procure ajuda com relação, procure orar, porque muitas vezes a insatisfação com os problemas da vida faz com que as pessoas comecem a reclamar. Mas se você... Vou compartilhar aqui o depoimento de um pastor, o pastor Hernandes Dias Lopes. Talvez você conheça esse pastor, ele é muito ativo nas redes sociais, ele é um pastor presbiteriano e ele disse que, dando aconselhamento para um casal que já estava casado há muitos anos, o casal disse: não tem mais sabor no relacionamento. E ele disse que deu a seguinte orientação: vocês não vão se divorciar, vocês vão orar durante 30 dias comigo. E depois da oração, vocês vão tomar a decisão. E ele disse que quando eles oraram durante os 30 dias, eles disseram: tudo voltou. Nós estamos novamente alegres. Nos aproximamos de Deus. Deus nos trouxe alegria. Deus nos trouxe satisfação. Então, muitas vezes, a falta da oração, os problemas do dia a dia, fazem você pensar que, na verdade, o casamento já acabou. Procure orar, procure conversar, fale a respeito do que te desagrada nele e nela. Faça um exercício. Algumas pessoas fazem o seguinte: vamos listar as 3 coisas que 3 coisas que você mais gosta no seu marido e na sua esposa, e as 3 coisas que você não gosta. E façam esse acordo de mostrar as 3 coisas boas e as 3 coisas ruins e digam para outra pessoa: você pode melhorar fazendo assim, porque daí a outra pessoa tem o conhecimento daquilo que te incomoda e como ela poderia mudar para resolver essa situação. E você reforça aquilo que é bom na outra pessoa, elogiando, porque assim você fortalece o seu relacionamento. Versículo 20: e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Versículo 21: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Versículo 22: quanto ao ímpio, ao que quer fazer a coisa errada, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, aquele que escolher fazer o caminho mau, os seus erros, as suas iniquidades, as suas decisões erradas, iniquidades são decisões erradas, vão prendê-lo. E com as cordas do seu pecado, pecado é uma palavra que significa
caminho errado, errar o objetivo. Pecado significa errar o alvo. Então é com as cordas do seu pecado, porque ele errou o objetivo da vida, errou o alvo, ele será preso, ele será detido. 23. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então, só morre aquele que anda sem correção, aquele que excede na sua loucura, andando sempre errado. Provérbios 5 traz uma orientação. Um texto que complementa Provérbios 5 é 1 Coríntios capítulo 7. Você pode ler depois. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo traz uma recomendação para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. E no tempo de Paulo, era uma cidade que, por ficar no mar, tendo porto, tinha um comércio muito intenso, havia um templo que adorava uma deusa do amor e existiam prostitutas cultuais, que eram as sacerdotisas de uma deusa, a deusa do amor. E a adoração para aquela deusa era que as pessoas praticassem o ato sexual ali naquele templo. Na verdade, se fosse para os dias de hoje, seria um prostíbulo. E na verdade, os prostíbulos, as casas de prostituição, são casas que adoram Satanás. Adoram o Deus da lascívia, da malícia, da sedução, do adultério, da prostituição, da promiscuidade. Então ele escreve lá, em 1 Coríntios capítulo 7, é bom que cada um tenha o seu marido e que cada uma tenha a sua esposa, porque assim você desenvolve o relacionamento como Deus estabeleceu. Gênesis capítulo 2, versículo 24 está escrito assim: o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o propósito de Deus é que você encontre uma pessoa e tenha intimidade, o relacionamento, os seus projetos, a sua vida apenas com essa pessoa. Você pode ser atraído. Uma mulher, um homem pode chamar a sua atenção. Mas isso pode ser uma tentação. Mas o texto de Provérbios 5 fala: fique longe da porta da casa dessa pessoa. Então, se alguém atrai você, você precisa manter distância dessa pessoa. O texto de Gênesis conta que José, que era o filho de Jacó, estava trabalhando na casa de um egípcio chamado Potifar e um dia a esposa de Potifar tentou agarrá-lo e tentou convencê-lo a deitar-se com ela. A Bíblia conta que, quando ela ficou insistindo com as suas palavras, ele fugiu. Ele saiu imediatamente de perto dela. Então, fugir dessa situação, dessa pessoa, é o caminho que a Bíblia orienta. E a valorização do seu relacionamento poupa a sua vida de muitos sofrimentos, de você deixar o seu patrimônio, a sua história de vida, o futuro dos seus filhos na mão de estranhos. Pensando aqui, indo um pouquinho mais à frente nessa questão dos estranhos, os filhos ficam entregues aos professores das escolas, porque os pais ficam desgostosos e os filhos ficam ao cuidado de outras pessoas. E alguns filhos acabam sendo adotados por traficantes de drogas, por pessoas que bebem, por pessoas que são viciadas, por pessoas que andam nos caminhos errados, porque os filhos ficam entregues aos estranhos ou ficam entregues para psicólogos, psiquiatras. Percebe? Tipo,
as pessoas ficam entregues para outras pessoas. Para outras pessoas. Por isso, Provérbios capítulo 5 traz essas recomendações. Essa é a meditação de Provérbios 5. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Vamos fazer uma oração para os solteiros e para os casados. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos que são casados, pedindo que o Senhor abençoe esse marido e essa esposa, dando sabedoria para que saibam como conversar a respeito daquilo que os incomoda, para que possam resolver as situações e consigam aparar as arestas e corrigir o caminho para o fortalecimento desse relacionamento. Peço que o Senhor abençoe os pais no relacionamento com os filhos, que eles tenham paciência e saibam como administrar as tarefas do dia a dia. E peço também que o Senhor derrame sabedoria para que esse casal resolva as situações financeiras, as situações das tarefas, da divisão das tarefas domésticas e também em relação às questões do lar e ao cuidado com os filhos. Que o Senhor derrame inteligência, conselho, instrução, coloca pessoas sábias no caminho desse marido, dessa esposa, coloca amigos da congregação, traz pessoas que possam ser usadas pelo Senhor para trazer o direcionamento, fala com cada um deles para que recebam diretamente do Espírito Santo o correto conselho e que possam estar em paz em nome de Jesus. Também oro por esse jovem, por esse homem, por essa mulher que está solteiro, que está separado, que está separada, divorciado ou divorciada, que precisa recomeçar e não sabe por onde. Eu peço que o Senhor derrame a sabedoria do céu, que os jovens solteiros recebam o direcionamento certo para a preparação, que possam se instruir em relação a escolher uma pessoa certa e que tenham sabedoria e que busquem pela tua palavra uma pessoa que segue o teu reino, para que possam ter um casamento feliz e abençoado e que os divorciados e separados consigam encontrar o caminho certo para reconstruir a sua vida e encontrar o caminho da felicidade na vida conjugal e sentimental. Abençoa a todos e se alguém está sendo tentado ou tentada por alguma armadilha, que o Senhor dê força e graça para romper esse ciclo, esse laço, que receba o livramento do laço do passarinheiro, que o Senhor corte o laço, que o Senhor derrame graça, força, sabedoria, para que esse teu filho, essa tua filha escape dessa situação do mal. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.